Bom dia, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais um domingo que o Senhor nos concedeu. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo esse dia maravilhoso. Senhor Deus e nosso Pai, Paizinho querido, obrigado, Pai, por mais um dia aqui na sua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Estamos muito felizes, meu Deus, por um dia que vai ser mais um domingo especial, todos são. Nós vamos estar aqui almoçando com o pastor, vai ser um domingo bem agradável, em nome de Jesus. Esteja aqui direcionando o pastor na sua palavra, abençoe o seu filho, abençoe os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão a caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos que está em Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós louvarmos ao nosso Deus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Ele é bom para nós, então é motivo de nós colocarmos toda a intensidade adorando a esse Deus tão bom, né? E falando do amor de Jesus por nós, louvando ao Senhor. Eu te
esse momento para fazermos a nossa coluna de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão de Terezinha, Manuela e Antoni, João, Darlan, Tatiana, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado, Pai, por podermos, Senhor, mais uma vez estarmos na Tua casa para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque hoje é o primeiro dia da semana e nós temos esse privilégio de já estar Te adorando e bendizendo o Teu nome. Muito obrigado pela boa noite que Tu nos deste. Nos dê, Senhor, um dia, Senhor, agradável, um dia onde possamos, Senhor, estar o tempo todo na Tua presença, guardando esse dia para o Senhor. Abençoe, Senhor, esses pedidos que foram feitos. Entra com providência em cada vida, em cada pedido, no nome de Jesus. Amém. Se eu me humilhar diante do Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente.
teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Podemos assentar, irmãos. Vai ser difícil a gente estar concentrado aqui no culto, né? Com esse cheiro agradável dessa comida que está impregnando aqui toda a igreja e também entrando nos nossos narizes, né? Mas nós vamos estar refletindo na palavra de Deus e o tema da nossa mensagem é um grande testemunho. Nós vamos estar abrindo no livro de Daniel, capítulo 4, versículos de 1 a 3, na nova versão internacional. Nós vamos estar lendo alguns trechos desse momento, desse testemunho dado por um rei, que era um rei pagão, mas que teve uma revelação de Deus a respeito de algo que acontecia na sua vida. E aconteceu, e aqui ele está dando o seu testemunho nesse trecho da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 3 do capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajude-nos a aplicar em nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar ouvindo a tua voz nessa manhã e que o teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, Senhor, tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, esse livro de Daniel é um livro muito importante para mim, e ele tem um significado muito grande para mim, porque foi um dos primeiros livros que eu comecei a estudar na Bíblia, estudar mesmo, porque existe uma organização na Igreja Batista. Eu estou explicando não para os irmãos que estão aqui, mas para aqueles que acessam a internet. Nós temos um grupo muito bom de pessoas que estão acessando os nossos cultos, tanto
no YouTube, quanto também no Facebook da nossa igreja. E algumas pessoas não conhecem essa organização. Essa organização se chama Embaixadores do Rei. Aqueles que passaram pela embaixada sabem que um dos primeiros livros que nós estudamos, Oswaldinho sabe disso, né, que passou pelos Embaixadores do Rei, né, que fala sobre esse livro de Daniel, e é uma representação muito significativa para nós que começamos nessa organização, porque fala de um embaixador que representa o seu rei na corte de outro. Apesar de Daniel ter sido levado cativo para a Babilônia, ele era um embaixador do povo de Israel, ali naquela nação que estava oprimindo ali os cativos de Israel, levando ali aquelas pessoas para aquela nação para estarem ali sob o jugo da Babilônia. Então Daniel, ele foi um cativo, mas ele foi principalmente um embaixador representando o seu rei na corte de outro. E Daniel, ele foi uma pessoa muito importante no reinado babilônico. Ele era considerado o maior sábio que existia ali naquele tempo na Babilônia. E essa sabedoria foi reconhecida pelo próprio rei Nabucodonosor e por outros reis que passaram também pela Babilônia e governaram aquela nação. Bom, mas aqui é o testemunho desse rei, Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Aqueles que não conhecem Nabucodonosor e veem ele falando dessa forma, acham até que era outra pessoa, mas Nabucodonosor era um rei muito cruel. Na história, ele foi chamado de Nabucodonosor porque à frente da Babilônia existiram outros Nabucodonosor, né, donosores, vamos botar assim no plural. Ele é Nabucodonosor II na história secular, né? Mas ele acabou alcançando a notoriedade como Nabucodonosor, e ele é citado de uma maneira individual na história e biblicamente também, porque ele foi aquele que superou aqueles que tinham o mesmo nome, Nabucodonosor, à frente da Babilônia, porque a Babilônia teve uma época que ela era muito poderosa, entrou em declínio, depois veio outras nações mais poderosas, o Egito, a Síria, e tomaram a hegemonia daquela época, o poder daquela época, mas foi com Nabucodonosor que a Babilônia alcançou a notoriedade, né? Ela se superou. Ele construiu grandes obras, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que foram os jardins suspensos da Babilônia, e a história conta que esse jardim suspenso, ele era uma construção magnífica, porque ali onde existia, na Mesopotâmia, né, naquela região ali, aquilo ali era uma planície, e Nabucodonosor construiu essa maravilha, né, do mundo antigo, para poder dar de presente para sua esposa, porque ela vinha de uma região onde existiam montanhas, onde existiam árvores frondosas, e ele construiu isso para que a esposa se familiarizasse mais com aquela região. Então foi um presente dado à sua esposa. E além de muitos palácios, muitos templos que foram construídos, ele era conhecido como alguém que levou prosperidade à sua nação, mas que também conquistou muitas coisas. Ele, por exemplo, acabou com a hegemonia de 2 grandes potências da época. Ele invadiu a Síria, conquistou a Síria, tomou Nínive e também ele tomou toda aquela região da Palestina e Síria que era do controle do Egito. Faraó Neco II, ele controlava toda aquela região, e Nabucodonosor conseguiu dominar todas aquelas terras. A extensão do seu reino era muito grande. E Nabucodonosor, ele foi um homem reconhecido pelas suas conquistas, pelas suas construções, mas ele também era um homem muito cruel. E ele era uma pessoa muito soberba. Ele não permitia que ninguém fizesse nada que não fosse do seu agrado. E outra coisa, quando as pessoas
elas não faziam aquilo que ele queria, ele decretava a morte dessas pessoas. A gente pode ver com os homens que também foram jogados na fornalha, né, que foram levados cativos com Daniel também, né, que é Ananias, Misael e Azarias, que foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na Babilônia. Então, Nabucodonosor era esse tipo de pessoa. Mas ele tem um encontro com Deus, vamos dizer assim. Ele já havia tido alguns encontros com Deus, mas isso não foi suficiente para mudar a sua vida. Mas nesse daqui, ele dá o seu testemunho pessoal de que esse foi um encontro que mudou a sua forma de ver a Deus. E no seu testemunho, vemos a satisfação de falar a respeito do que Deus fez nele. Em Daniel capítulo 4, versículo 2 diz: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Deus mudou a vida de Nabucodonosor. Mudou a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor era uma pessoa, mas quando ele teve um encontro com Deus, ele mudou a sua vida. Ele transformou a mente de Nabucodonosor. Em primeiro lugar, para transformar a mente de Nabucodonosor, ele teve que adoecer a mente de Nabucodonosor. E isso é algo muito impressionante que aconteceu com ele. Esse rei que tinha, era um grande estrategista, um grande rei, tanto que depois que ele tornou novamente a ter o juízo, aquelas pessoas que estavam controlando a Babilônia, estavam à frente da Babilônia, foram procurar ele para que ele fosse restituído ao seu poder. Olha qual era a importância desse homem. Deus primeiro feriu a sua mente, colocando nele uma mente doente, uma mente que levou ele a viver com os animais. Ele foi tirado do meio dos homens, começou a viver com os animais. A sua própria exterioridade, né, seus pelos do corpo, dizem que cresceram como pelos que pareciam pelos de águia, penas de águia, melhor dizendo. As suas unhas também ficaram como unhas como que de águia, e ele pastava no meio da relva, no meio do mato, e ele passava como bois, diz a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem foi ferido em sua mente e viveu 7 tempos nessa situação. Molhado pelo orvalho, ele vivia como os animais, e 7 tempos aqui significa 7 anos. Nabucodonosor ficou 43 anos à frente da Babilônia. Foi o rei que mais reinou à frente da Babilônia. E durante 7 anos ele ficou completamente doente mentalmente, por causa da mudança que Deus queria fazer na mente desse homem. E depois ele restitui a sua sanidade, mas depois ele vem com uma mudança de mente. Deus lhe deu uma nova maneira de ver as coisas. Ele, quando olhava para as coisas, ele via de uma forma. Ele via o seu reino, ele via o seu palácio, ele via os seus súditos, tudo era dele, tudo ele que tinha feito. Logo depois que vem a sanidade, que vem o reconhecimento da soberania de Deus, ele passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Deus o fez grato pelo que ele possuía. Se ele estava à frente da Babilônia, ele sabia que ele não era o responsável por aquilo, que Deus o constituiu rei da Babilônia. Se não fosse assim, ele não estaria ali naquele reinado. E é interessante que a gente vê alguns profetas de Deus chamando Nabucodonosor de servo de Deus. Ele foi servo de Deus depois que ele passou a reconhecer Deus como seu soberano? Não. Nabucodonosor era servo de Deus
mesmo antes desse reconhecimento, que ele estava ali porque Deus o tinha colocado ali, e ele passa a entender isso e olhar de forma diferente, e ele tinha a satisfação de falar a respeito disso. Eu tenho a satisfação de falar-lhes a respeito daquilo que Deus fez em minha vida. Em segundo lugar, no seu testemunho, a sua fé deixou de ser plural. Como assim, pastor? Uma fé plural? Porque ele adorava vários deuses. Ele tinha o seu Deus maior que ele adorava, que era o Deus Bel ou o Deus Marduk, né, que era o Deus principal de Nabucodonosor. Tanto que ele cita Belsazar, do meu Deus. Ele adorava vários deuses. Ele batizou, inclusive, esses homens de Deus com nomes de divindades lá da Babilônia, para descaracterizar Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? Esses nomes são difíceis, às vezes quer citar ele, às vezes não sai, por isso que às vezes eu tenho que dar uma parada para lembrar desses nomes, né? Ele pegou esses homens, descaracterizou eles e dando o nome de divindades da Babilônia. Então ele tinha uma adoração plural. Mas em Daniel capítulo 4, versículos de 6 a 8, a gente vê o que ele colocava em primeiro lugar, esses deuses, né? Diz assim: por isso decretei que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Olha quem veio: magos, encantadores, astrólogos, os adivinhos. Ele acreditava em tudo isso. Uma pluralidade na fé dele, né? E nós que cremos em Deus, acreditamos somente em Deus, né? Mas a gente sabe que alguns crentes têm uma dificuldade em terem uma fé apenas em Deus. Crentes que acreditam em misticismo, acreditam em astrologia. Crente que, né, qual o seu signo? Meu signo é tal. Não devia nem saber disso, né? Meu signo é Áries, meu signo é Escorpião. Você não devia nem saber disso, que isso daí não importa para você, né? Você é crente. Qual o seu signo? Eu sou crente. Preciso saber qual é o meu signo. Eu não sou regido por nenhum planeta. Não sou regido por uma constelação aí. Não preciso de nada disso. Eu tenho Deus como meu Senhor. Você precisa fazer essa simpatia, você precisa ir numa rezadeira. Tem crente de igrejas, eu não sei se batista, tomara que não, né? Mas que procura a rezadeira fulano de tal, e vai lá o crente lá atrás da rezadeira, né? Tem a sua fé plural também. Mas não é verdade, irmãos? A gente sabe que tem, né? Às vezes a fé até no irmão, um homem de oração, vou lá procurar um irmão que é um homem de oração, quando você deveria ser um homem de oração, quando você deveria ser a mulher de oração, mas você vive uma fé emprestada por uma outra pessoa, acredita no ser humano, não acredita em Deus. Vai orar para Deus, vai pedir a Deus, tem a sua fé única nele. Esse homem procurava várias coisas ao mesmo tempo, vários deuses. Por fim, veio Daniel à minha presença. Por fim. Isso é que é interessante. Por fim. Daniel ficou em primeiro lugar? Daniel ficou em último lugar. Aí, vamos lá, vamos continuar. Por fim, veio Daniel à minha presença. Eu lhe contei o sonho. Ele, chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, que eu falei, né? E o Espírito dos santos deuses está nele. Isso daqui me surpreende quando eu vejo isso aqui, irmãos. Porque Nabucodonosor
não levou em consideração o que já havia acontecido com ele. Nós vamos falar a respeito disso. Ele ainda continuava numa pluralidade de fé e ainda estava colocando uma pluralidade de fé em Daniel, onde ele já havia tido uma experiência com o mesmo Daniel, onde ele tinha tido uma mesma experiência com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele sabia que aquilo tudo havia acontecido, mas não adiantou, ele continuava adorando a vários deuses, ele não tinha fé num único Deus. Mas aqui, quando ele está dando o seu testemunho, ele reconhece a Deus no final do seu testemunho como o único Deus. Mas ele mudou de pluralidade de fé a uma única fé no Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, no seu testemunho, ele aprendeu da maneira mais difícil. E olha, muitas pessoas dão o seu testemunho a respeito da sua conversão, dizendo: olha, eu tive que aprender da maneira mais difícil. Não é verdade? Quantas vezes a pessoa não ouviu falar do amor de Jesus para a sua vida, não ouviram a pregação do Evangelho, estavam vivendo um momento difícil na sua vida, o pregador chegou e falou: olha, Deus pode fazer isso, isso, isso. Aquela pessoa: como é que o pregador, ele falou a respeito disso? Como é que ele sabia que eu estava vivendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus estava falando àquela pessoa de uma maneira individual. Ele ouviu a voz de Deus, mas não adiantou. Aí, de uma maneira mais difícil, veio a conversão, através de um acidente, através de uma perda de alguma coisa. Ele passou por um momento difícil na sua vida, aí sim ele se converteu. Por que nós somos assim? Por que nós temos que aprender da maneira mais difícil? Precisa vir o peso da mão de Deus sobre a nossa vida, porque às vezes a pessoa pensa assim: foi o diabo que fez isso. Não, foi Deus pesando, e Deus precisava pesar, e foi bênção na vida dessa pessoa. Havia uma pessoa em Arsenal, que uma vez ela deu testemunho, aquele rapaz que andava com dificuldade, filhos de membros da nossa igreja, era um engenheiro, não vou falar o nome dele, porque eu não tenho permissão, e ele falou que ele teve que sofrer um acidente, uma vez ele falando: eu tive que sofrer um acidente grave, para poder voltar aos caminhos do Senhor, ou para poder reconhecer Deus na minha vida. E quantas pessoas estão voltando para os caminhos do Senhor, ou aceitando os caminhos do Senhor na sua vida, depois de sentirem o peso da mão de Deus? E foi o caso desse homem. Ele fala: portanto, ó rei, Daniel falando a respeito do seu sonho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade. Ele relatando o que Daniel falou: pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Muda, Nabucodonosor, faz diferente, porque ele já tinha dado tudo aquilo que era a representação daquele sonho, que a árvore seria cortada, mas seria preso ali a ferros ali, e aquela árvore era ele. E Daniel já tinha dado o significado daquele sonho a Nabucodonosor, e ele chegou a dizer o seguinte: olha, que não seja para o Senhor, que seja para os seus inimigos. Mas deixou claro que era para ele, Nabucodonosor. Talvez continue a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Aí, Daniel falou com Nabucodonosor. Nabucodonosor, aconteceu aquilo com ele. O sonho, ele passou a acontecer na vida daquele homem. Logo após Daniel dar o significado do sonho? Não. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia,
Olha, 3 coisas eu separei aqui que ele poderia ter feito. Ele podia ter se arrependido quando Daniel lhe contou o primeiro sonho. Qual foi o primeiro sonho? Os irmãos se lembram? Que Nabucodonosor teve? Hã? Não, esse daí foi quando Belsazar, que era filho de Nabonido, que estava reinando em Babilônia, como rei de Babilônia. O Nabonido estava em guerra. Aí também a questão da história secular, para a gente entender direitinho. Mas Belsazar era o rei da Babilônia. Ele estava dando ali uma festa. E aí, quando ele pegou as taças, tudo aquilo que era da casa do Senhor, para brindar aos deuses, aí veio a mão falando. Não, mas isso é Belsazar. Com Nabucodonosor, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi de uma estátua. A árvore foi o segundo, né? E esse sonho da estátua, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram feitos de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte ferro e em parte barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio das mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e as esmigalhou. Esse foi o primeiro sonho. E o interessante desse primeiro sonho, irmãos, para que a gente possa se lembrar, os irmãos não devem estar lembrados, porque eu sei que os irmãos sabem sobre esse texto, é que quando Nabucodonosor teve esse primeiro sonho, no segundo sonho ele conta aos encantadores tudo aquilo que aconteceu no sonho. Era uma grande árvore, que a árvore ela cobria toda a terra, os animais estavam embaixo, a árvore foi cortada e caiu na terra, e depois aquela árvore ela foi presa na terra, e depois de 7 tempos foi restituído todo aquele domínio. E aí foi o que aconteceu no segundo sonho. Mas no primeiro sonho, estavam ali, os sábios do reino. Daniel, Ananias, Misael e Azarias já eram sábios do reino. Eles participavam de tudo aquilo. Os sábios também eram os astrólogos, os magos, todos esses faziam parte. E aí Nabucodonosor, angustiado com esse sonho, chamou todos os sábios e falou o seguinte para eles: olha, me contem um sonho que eu tive. Aí os sábios: tá, conta o sonho para a gente. Ele: não vou falar não. Não vou falar não. Se eu falar, vocês já combinaram que vocês vão falar alguma coisa só para me agradar. Não vou falar não. Vocês é que vão ter que me contar o sonho. Aí todo mundo desesperado: como é que a gente vai contar o sonho para ele se a gente não ouviu o sonho? Todo mundo desesperado. Aí chegaram para Daniel e falaram: Daniel, ó, o negócio é o seguinte, tu vai dançar também, porque tu é sábio. Todo mundo foi chamado lá e você não foi, mas vai ter que dar um jeito aí também. Você é o mais sábio da gente, cara. Você tem a sabedoria dos deuses. Daniel já tinha esse conceito junto ali ao reinado de Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor reconhecia a sabedoria de Daniel. Daniel, tu vai morrer também. Aí Daniel: peraí, eu vou lá. Ó, pede para o rei, me dá um tempo, eu vou orar, vou pedir a Deus a revelação do sonho, e depois eu volto a ele para falar a respeito disso. Aí a pessoa encarregada foi lá: ó, Daniel pediu um tempo para chegar à presença do Senhor e contar o sonho. Você espera um pouquinho? Espero. Daniel foi lá, pediu ao Senhor, aí Deus deu a revelação do sonho. Aí Daniel chega para Nabucodonosor e fala: ó, o que o Senhor sonhou. Aí falou da estátua. Ah, mas ele, soberbo toda a vida. Eu pensando aqui, fazendo essa reflexão, ele era soberbo, esse homem. Quando ele ouviu Nabucodonosor: você é o cabeça de ouro. Ele: eu sou de uma estátua, eu sou o cabeça de ouro. Soberba, Coração
do Nabucodonosor, porque os outros reinos, prata, bronze, serão inferiores, você é superior. Mas foi um sonho revelado, ele podia ter aceitado ali, porque ele viu o poder de Deus. E Daniel, quando ele chega para contar aquilo, ele fala assim: não foi eu não sou eu que estou te contando isso não, é Deus, que ninguém tem condição de revelar isso para ninguém, só o próprio Deus, Ele que me revelou. Eu estou vindo como um instrumento de Deus para falar para você. Ele falou exatamente o que Nabucodonosor tinha sonhado. Ele podia ter se arrependido ali, né? Mas tinha que ser da maneira mais difícil. Em segundo lugar, a gente vê que quando Daniel fala isso, diz o versículo, no capítulo 2, versículo 46, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Nabucodonosor, ele caiu o quê? Prostrado. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele caiu deitado com a boca no chão diante de Daniel, como se estivesse adorando, se prostrando a Daniel. Nabucodonosor, soberbo toda a vida, ele não faria isso. Ele reconheceu naquela hora que era algo vindo de Deus, mas não adiantou. Ele não se converteu ali. Gente, ele podia ter se convertido aonde? Onde ele faz uma estátua de ouro para ser adorada, uma estátua imensa, que tinha metros de altura, era visto em toda uma planície, toda de ouro, de um Deus que ele adorava também. Aí, quando tocava-se as trombetas, as músicas, todos deveriam se prostrar. E Azarias, Misael e Ananias, eles não se prostraram à estátua de ouro. O que acontece? Olha, por que vocês não se prostraram? Nós não nos prostramos porque nós temos um único Deus. E nós não vamos nos prostrar a essa estátua de ouro. Mas se vocês não se prostrarem, vocês vão ser mortos. Olha, se Deus quiser nos livrar da morte, Ele vai me livrar. Essa é uma das frases mais, assim, impactantes na Bíblia para mim, irmãos. Ele fala isso e a rainha Esther também fala a mesma coisa. São essas 4 pessoas, porque isso veio dos 3 e depois veio da rainha Esther. Ele fala: olha, se Deus quiser nos livrar da morte, Ele vai nos livrar, mas se não, nós vamos morrer. Esther também fala a mesma coisa. Ela tinha que entrar diante do rei para falar a respeito de toda aquela trama para destruir o povo de Israel, quando ela era rainha do rei Artaxerxes. E aí, olha, se você entrar sem ser chamada na presença do rei e ele não estender o cetro para você, você vai morrer. Você só pode ir à presença do rei se ele te chamar ou se ele estender o cetro. Se você chegar e não estender o cetro para você, você vai morrer. Você tem certeza que você quer passar? Por isso, se lembra de Vasti. Vasti era linda. Vasti, ela foi feito um banquete para que ela fosse apresentada a todos os chefes. Tinha maior moral. E você, Esther? Você vai chegar assim, sem ser chamada? Não. Peça ao povo para ficar em jejum e oração. E eu vou. Olha, se eu for e se ele não estender o cetro, morri. Os dois falam isso. Mas o que acontece aqui, nesse momento? Nabucodonosor, quando olha para dentro da fornalha onde esses homens estavam, diz o relato de Daniel, capítulo 3, versículos de 25 adiante. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses.
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. E no final ele diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus. Por que ele não se converteu ali? Por quê? Vendo o que ele viu. Aí diz que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto. Aí ele faz o decreto a respeito de Deus. Ele diz assim: que todo homem, que qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado em sua casa, seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Ele podia ter se arrependido com a oportunidade que Daniel fez na hora da revelação do seu sonho. Ele teve 12 meses para se arrepender. Olha como é que Deus ele é longânimo. Ele precisava esperar 12 meses, mas ele experimentou. Vamos ver se Nabucodonosor ele vai se converter. Vamos ver se ele vai mudar. Vamos ver se ele vai ouvir a minha voz. Eu falei. E ele reconheceu. Tanto que, olha, Nabucodonosor, olha quem ele era. No primeiro sonho, ele ouviu Daniel, mas ele era o cabeça de ouro. Mas no segundo sonho, Daniel virou para ele e falou assim: olha, você vai ficar doente da cabeça, você vai virar um animal. O sonho não era para envaidecer Nabucodonosor, era para dizer: ó, Deus vai pesar a mão sobre você. Nabucodonosor, sendo quem era, se ele duvidasse de Daniel: Daniel, você vai ser morto agora, vou mandar te degolarem, porque isso é mentira, eu não aceito isso. Ele ouviu de Daniel e ficou quieto. Então quer dizer, ele aceitou aquilo que Daniel falou, mas ele não se converteu. Mas em último lugar, no seu testemunho, ele reconhece a sabedoria de Deus. Versículo 34 do capítulo 4. Ao fim daquele período, eu, Daniel, levantei os olhos ao céu. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Irmãos, o homem, ele se chama de antropos. Isso tem um significado, é aquele que olha para cima. Se você pegar um cachorro olhando para cima, ele está olhando para cima simplesmente por olhar para cima. Mas o homem, ele olha para cima porque ele é o único que reflete, ele pensa, ele entende as coisas. Naquele momento que ele olha para cima, ele olha entendendo, ele retorna ao antropos, ao homem. Naquele momento até aquele momento ele era um animal, mas ele estava entendendo o que estava acontecendo, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, entendimento voltado, ele diz assim: então louvei ao Altíssimo. Em nenhum momento aqui, de toda essa história contada, ele louvou ao Senhor. Mas agora existia um louvor em seus lábios. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre.
ele tinha outros deuses, mas a partir desse momento ele honrava e glorificava a Deus que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento. Eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros, por isso que eu falei que ele era um homem muito importante, muito inteligente, muito necessário àquela sociedade. Meus conselheiros de nome me procuraram. Foram lá no meio da relva, do mato. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza, o quê? Veio a ser ainda maior. Deus usava ele para a sua vontade. Mas quando ele reconheceu a sabedoria de Deus, Deus passou a usar ainda mais ele e abençoar ainda mais a sua vida. Devemos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Aquele homem, quando ele estava no máximo da sua soberba, ele construiu um castelo em poucos dias. Ele foi ao Líbano, mandou ir ao Líbano para trazer os cedros do Líbano para construir o seu palácio. Quando ele faz a declaração: eu sou Nabucodonosor, eu que construí esse reino, eu mando em todos os lugares. Naquela mesma hora veio a palavra do Senhor falando ao seu coração, falando a ele, falou: de agora em diante você sai. E olha, não teve mais 12 meses não. No momento que veio o decreto de Deus, falou assim: agora você vai se tornar como um animal, você vai ficar 7 tempos, a minha palavra vai se cumprir na sua vida. Mas também depois que ele reconheceu a Deus, a soberania de Deus, ele foi ainda maior do que era. Que mensagem maravilhosa, que testemunho maravilhoso. E muitas pessoas estão dando esses testemunhos aí, de uma forma um pouco diferente, é claro, cada um tem o seu encontro diferente com Deus. Ninguém cai do cavalo como Paulo caiu do cavalo, ninguém tinha um rei, ninguém era rei como Nabucodonosor. Mas você também tem o seu testemunho pessoal com Deus. Esteja sempre sensível à voz de Deus, a falar o seu coração. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e depois nós vamos estar fazendo nosso momento de comunhão lá atrás. Algumas pessoas devem chegar também daqui a pouquinho para estarem participando do almoço. Outras pessoas estão em suas igrejas, ou pessoas que não puderam vir de manhã, né? Eu quero, agradecer a Deus pela vida do Oswaldinho, da Beth, do Adriano, da Carol, que são da minha família. Os outros não puderam vir porque tinham seus compromissos também, mas aqueles irmãos que estão aqui vão estar aí se degustando com a comida muito gostosinha que está sendo feita lá atrás, né? E à noite nós teremos também uma jantinha. Então os irmãos, se quiserem também não acender nenhum foguinho em casa, não colocar nenhuma panela no fogo, né? Podem estar à noite também jantando aqui na igreja. E preparando até as suas marmitinhas. Eu vou também comprar a minha marmitinha para segunda-feira. Não vou perder a oportunidade, não. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Desejo do meu coração. Desse mundo,
dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti se tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti se tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Agora eu quero tocar teu rosto, eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Parece que era Nabucodonosor, né? Falando dessa música, né? Interessante que a gente não combina isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele completa através do louvor. Abra os olhos do meu coração, os olhos da fé. Nós devemos pedir a Deus que estejam sempre abertos para que nós tenhamos o discernimento espiritual de tudo nesse mundo. Vamos estar cantando esse cântico. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver.
e adorar o Teu santo nome, que possamos reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas, que possamos Te entronizar como nosso Deus, como nosso Rei, reconhecer tudo aquilo que somos e tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu podes fazer em nossas vidas, no nome de Jesus, amém.